Eu vou compartilhar também uma experiência, né? Eu e a Fabi, a gente é irmã, e a gente, quando aplicou, né, essa dinâmica, foi bem difícil no começo, né? A minha filha, não vai dar certo, não. Os meninos vão querer fazer. Eu digo, não, mas vai dar certo sim, a gente vai fazer dar certo. Aí foi. E por aí, né? Eles também vão criando consciência de que ali vai levar tempo, né? E vão criando consciência também de dizer, olha, isso daqui também é um trabalho, né? Isso também requer tempo, isso daqui também requer algum tempo do meu dia, que eu poderia estar ali jogando futebol, mas eu vou tirar esse tempo para fazer isso. Então, a gente que é mulher se, se exclui de muita coisa do que a gente gostaria de fazer para estar fazendo essas tarefas domésticas, né? E tudo tem que começar assim aos poucos, a gente tem que dar o primeiro passo, né? Porque se eles também não saberem que a gente está precisando, né, dividir essas tarefas, nunca vai ter esse consenso dentro das nossas casas. Então, precisamos também dialogar e dizer, olha, a partir de hoje vai ser desse jeito, a gente vai ver qual maneira a gente vai manter essa casa organizada, qual maneira a gente vai conciliar com os nossos trabalhos, né, pessoais, e aí a gente vai vendo, né, como a gente faz isso funcionar. Então, eu gostei muito, né, das experiências aqui que vocês compartilharam. Isso é muito bom para a gente, né, para aquelas também que ainda não conseguiram dar esse primeiro passo, mas que elas se sintam motivadas, né, através desse encontro, viu? E é isso, a gente construir desde o do início, assim, dar o primeiro passo. E também vou compartilhar uma experiência com meu sobrinho. Ele tem 9 anos, né? E aí a minha cunhada falava, não dava bronca nele, né? Não falava, olha, vai guardar seus brinquedinhos. Deixava do jeito que estava e ela que arrumava. E aí eu sou tia, né, dele e falava, olha, toda vez que você for brincar, você vai tirar seus brinquedos e depois vai guardar. Você vai ter essa missão, tá ok, tia? Ele tá ok. Então, isso serviu para ele também, para ele ter autonomia, né? De guardar os brinquedinhos dele na hora certa, de poder colocar sua comidinha também no café da manhã, no almoço, na janta. E é isso, a gente vai designar essas tarefas para eles também, para os nossos filhos, né? Para que eles também aprendam que ali eles têm que ter autonomia também, e não só esperar da mãe, né? E deixar esse trabalho somente para a mãe, né? Então, gostei muito daqui dessa conversa com a Amanda, viu, Andréia? Amanda, Amanda. Maravilha, minha gente. Muito obrigada, Joci. Então, é isso, assim, as relações de gênero muitas vezes ficam dividindo o que é de homem e o que é de mulher, e aí se torna para a gente, quanto mulher, uma rotina cansativa, né, invisibilizada, fora do mercado de trabalho. Então, as mulheres são as que mais desenvolvem trabalho no mundo e são as mais pobres, né? A ONU chama de feminilização da pobreza. A pobreza tem sexo, é mulher e tem cor. Imagina aí que cor é a mulher mais pobre. Quem é que pode dizer que cor é a mulher mais pobre nesse lugar de pobreza? São as mulheres negras, né? Então, muito em relação à pobreza, a pobreza é mulher e é mulher preta. As mulheres pretas ainda são, e negras são mais pobres do que as mulheres brancas, né? Estão fora do mercado de trabalho, está fora da visibilidade do trabalho doméstico, estão fora do alcance de renda. Eu tenho uma perguntinha aqui para fazer para vocês, porque a gente, quando é presencial, gente, a gente faz trabalho de grupo, né? Que as mulheres se dividem em grupo e conversam nos grupos, né? E aí tem a mulher que anota, tem a outra que vai apresentar. Ó, tem um comentário aí. Lê aí para a gente, Josi, esse comentário, por favor. Tem da Lígia, né, que ela compartilhou aqui, que ela é mãe de 2 meninos, um de 6 anos e um de 3. Mas ela já ensina, né, eles a fazerem as coisas e diz para eles aprenderem para quando casarem, né, ou quando forem morar sozinhos, saberem fazer tudo o que precisa dentro de casa. Muito bem, Lígia.
E temos outra aqui, que é da Margarete. Ela falou aqui: meu esposo também não fazia nenhuma tarefa na casa dos pais, mas quando casamos, ele trabalhava fora e eu também. Então, dividimos algumas tarefas. Não foi fácil, porém, depois de muita conversa, essa realidade foi mudada. Aos poucos vai melhorando. Isso aí, Margarete. Parabéns. É isso, mulher. Precisamos dar o primeiro passo. Pois olha, como eu estava dizendo, lá no encontro presencial, é bem mais dinâmico, eu acho que você, eu não sei se daqui alguma mulher ainda não participou presencial, porque se não participou, eu vou dizer, né não, Joci, Adele, Railda, estão perdendo, viu? Porque é muito animado, é muito importante que a gente se veja entre as mulheres, que a gente converse só com mulheres, para a gente entender nossos desafios, para a gente entender que a gente não está só, para a gente entender que muitas vezes o desafio e a superação do problema a outra encontrou e pode ser uma boa para a gente também, né? A gente vai se inspirando nas mulheres. Mas eu tenho uma pergunta. Daqui a pouco a gente vai para a política de cuidado. Ó, Luz Nayara Torres, uma coisa bonita esse nome, Luz Nayara. A Luz Nayara está dizendo que não foi ainda nenhum presencial, né? Pois vamos no próximo. O próximo vai ser de agroecologia, Luz Nayara. E se você for da Bahia, vai ter 2 módulos juntos, eu acho. Gente, quem for da Bahia, que não tiver ido ainda para os módulos presencial, que vão ser 2 juntos, vai ser muito bom, vai ser muito massa. Estou logo dizendo que, assim, quem não foi presencial tá perdendo uma oportunidade muito grande da gente se encontrar, conversar, é muito animado, são muito animados mesmo os encontros, viu? Muito bom. Mas eu tenho uma pergunta que, mesmo vocês não vindo presencial, eu queria que vocês me respondessem aqui, que a gente faz essa pergunta lá no trabalho de grupo. Como a gente não está no trabalho de grupo, eu quero fazer essa pergunta a vocês, que é assim. Se as mulheres parassem de fazer o trabalho doméstico por um dia, o que aconteceria? Queria que alguém se inscrevesse, uma ou mais mulher, puder dizer o que acha. Se as mulheres, todas as mulheres, parassem de fazer o trabalho doméstico por um dia, o que vocês acham que aconteceria? Agora eu quero ouvir vocês. Pelo menos aqui em casa as coisas desandavam, viu? Se eu não fizesse. Eu acho que virava uma bagunça. Oh, olha aqui o chat, o que está escrito no chat. O mundo viraria um caos, uma tragédia, um caos, pararia. Olha, o mundo pararia. Quem foi que falou que o mundo pararia? A Maria Cleonice. Cleonice, o mundo pararia. Tudo que vocês responderem ia acontecer. Ia virar uma tragédia, ia virar uma bagunça, ia virar um caos, ia virar... E tudo isso. Mas o mundo parava. De verdade. Vocês já ouviram aquela música do Raul Seixas? A Daiane morrendo de rir, é verdade. Vocês lembram daquela música do Raul Seixas que fala do dia que a Terra parou? O empregado não saiu para o seu trabalho, pois sabe. Pronto, a economia do Brasil, a economia do planeta ia ficar comprometida. E a gente ia ter um problema na economia. Porque eu estou falando, todas as mulheres mesmo, de forma que não dava para mandar a criança para a creche ou para a escola, porque não, a professora não era mulher, ela não ia trabalhar, entende? Ó, geralmente as enfermeiras têm todo esse trabalho de cuidados. Imagina, as enfermeiras ou as mulheres não iam cuidar dos doentes. As mulheres não iam ser professoras nesse dia, um dia. As mulheres não iam levar o menino para a aula. As mulheres não iam... Imagina aí.
Imagina como se fosse na pandemia, que o mundo parou, Josi, mas imagina que só a gente que parava. E a outra metade do mundo, que são os homens, ia ter que trabalhar, ia ter que dar conta das crianças, ia ter que dar... Não iam conseguir. Não iam. Não é porque os homens não quisessem, né, conseguir, é porque não ia conseguir. Porque nós, economicamente, sustentamos o mundo. Nós, economicamente, sustentamos a sociedade para que a sociedade saia de casa para ir trabalhar. Minha mãe me criou com a minha avó. Minha avó passava o dia todo comigo, porque minha mãe, que era mãe solo, precisava sair de casa para fazer unha, manicure e trabalhar. Né? Então, se a gente se a gente para o nosso trabalho, o mundo para também. Porque nós damos a base para que todo o trabalho no mundo aconteça. Por trás de uma mulher caixa de supermercado, tem uma mãe cuidando do filho ou da neta dela. Por trás de uma mulher indígena que está na luta, que tem hora que ela não pode levar seu filho para o movimento, fica o filho com uma mulher cuidando. Claro que tem os homens também que ficam, os maridos, né? Claro que tem, sempre tem. Sempre tem um companheiro que é diferente dos outros, sempre tem um filho, um irmão, um sobrinho que colabora, que divide a tarefa, sempre tem. Mas a grande maioria, mais da metade das mulheres nesse mundo, não tem o seu trabalho dividido. Então, para que uma mulher possa trabalhar, para que uma mãe solo possa trabalhar, para que uma mulher possa... Sempre vai ter, na grande maioria das vezes, outras mulheres por trás, dando conta desse trabalho reprodutivo, que é o trabalho de reproduzir a vida, né? Vou fazer aqui outra pergunta. Como é... Aí, gente, vocês podem se inscrever, ligar aí o microfone para se inscrever. Como é que seria o dia a dia das mulheres se o trabalho doméstico fosse todo dividido? Quem sabe, sujou lavou. Seria uma maravilha. E a gente ia ter tempo para fazer o quê? Se cuidar, ir no salão. Eita, meninas, fazer a unha. Ajeitar os cabelos. O que mais? Dava tempo para a gente passear, passar o dia passeando, tipo assim, tirar um fim de tarde para ir na casa da companheira. Teria tempo para ter um hobby. Exato. Quantas mulheres já tiveram vontade de cantar na igreja? Maria, quando eu era pequena, eu morria de vontade de cantar na igreja, ou no grupo de jovens, ou cantar na escola, ou cantar, ou fazer teatro. Às vezes a gente via uma peça de teatro, achava tão legal, né? Que a gente pensa até que a gente não é capaz, que a gente acha tão longe, mas não é só porque a gente não tem tempo, sabia? Às vezes a gente vê pintura de tecido no pano de prato, olha que coisa linda. Eu não sei fazer isso. Não é que a gente não saiba, é que a gente não tem tempo. Aí, o que tem aqui no chat? Vamos fazer viagens, tomar café com as amigas, salão e autocuidado. Agora eu fico perguntando, tomar café com as amigas dá tempo, sabia? Mesmo que a gente esteja trabalho não dividido. Mulher, e eu tentei esses dias. Aí eu disse, aí a outra não tinha tempo, né? Aí marcava no dia, tinha que me remarcar de novo. E até hoje não deu tempo. Não deu certo. Não Eu vou dizer uma coisa para vocês. Agora, segunda e terça, a mulher não dá, não, as crianças não deixam. Agora, segunda e terça, eu estava com as mulheres lá, acho que Xeramobim e Pedra Branca, e a mulher dizia que não dava tempo também, não. Porque ela dizia que passava o dia fazendo as coisas em casa e não dava tempo. Mas eu vou falar uma coisa. Se você deixasse um dia, uma tarde de lavar aquela trouxa de roupa e deixar para outro dia, vai se acabar o mundo. Se deixar uma tarde de dobrar a roupa, de fazer uma coisa e farrar a janta mais cedo, combina com a mulher, assim, uma roda de conversa no quintal, de ir para o terreiro, pelo menos um dia na semana, o mundo se acaba, não se acaba, gente.
O mundo não vai se acabar, a roupa não vai se acabar, as tarefas não vão deixar de ter, a gente é que tem que parar, nunca vai parar de ter coisa para a gente fazer. Nunca vai parar de, ó, já deixei, foi tomar um vinho com as amigas, né? Tá certíssimo. Porque senão não vai, a gente nunca vai ter tempo. Que a sociedade ensinou a gente não parar. Mas a gente precisa dedicar o tempo para o lazer e para o ócio, para não fazer nada. Mas, André, sem fazer nada, eu me sinto mal. O povo vai ficar falando, meu marido vai falar, meus filhos vão falar, todo mundo vai estranhar, até eu mesmo estranho. Mas isso é sinal de saúde. A gente vê hoje em dia as mulheres bem adoecidas de saúde mental, né? Não é mais só o cansaço do corpo, é o cansaço da mente. Aí a gente fica ansiosa, com ansiedade. Quando a gente está com ansiedade, a gente quer comer mais. Aí a gente come mais, adoece, né? E o tempo todo dizendo que não tem tempo, não tem tempo. Então, minha gente, a gente precisa ter um momento para parar mesmo, deixar as coisas para fazer, parar uma tardezinha, se encontrar com as mulheres, ir para os encontros presenciais do Cunha Crodi. Olha, Cunha Crodi são 2 anos de projeto, né, Josi e Adele? São 2 anos. Em 2 anos, você vai sair, eu acho, deixa eu ver, são 2 módulos presencial e 2 encontros, foi o de lançamento e o de encerramento. No mínimo, só 4 a 5 vezes, em 2 anos, né? Então, eu acho que não pode nenhuma mulher que está aqui, e nem mulheres que não estão, que diga assim, acabou o projeto, eu nunca fui para o encontro presencial. É fundamental, porque assim, como é o nome do projeto? Eu perguntei, foi a primeira coisa que eu perguntei, quando a gente começou, é mulher forte. Para nós sermos mulheres fortes, a gente tem que estar com outras mulheres fortes. Tem até aquela musiquinha que diz assim, companheira, me ajude, eu não posso andar só. Eu sozinha ando bem, mas com você ando melhor. Então, a gente só consegue ser forte se a gente estiver também no meio das outras mulheres. E é muito importante o Cunha Crodi, porque o Cunha Crodi, vou já daqui a pouco entrar na questão dos cuidados, na política de cuidados, o Cunha Crodi também é uma política de cuidados, é onde a gente tem um momento de se cuidar, de se ver, de conversar com outras mulheres, né? De falar um pouco das nossas dificuldades, dos nossos desafios. Vou fazer outra pergunta. Vamos ver aqui. É assim a pergunta: o que podemos aprender com o passado para fortalecer nossos filhos, filhas e netos? Aqui no Cunha Crodi, a gente tem mulheres e mulheres jovens. Eu queria saber de vocês, se tem alguma mulher que se inscreva para dizer, para se inscrever também, minha gente, para dizer isso assim, ó. O que que a gente pode aprender com o passado que a gente tem que trazer para hoje? Para os filhos, para as filhas, para os netos, para as netas? Quem é que pode dizer para a gente? O que tinha no passado, antigamente, que é importante, que a gente pode trazer hoje para ensinar para os nossos filhos e nossas netas? Principalmente com as mulheres indígenas, que tem essa questão da ancestralidade, do ensinar para as novas mulheres. Luiz Nayara, pode falar, meu querido. Eu acho assim que a questão, né, dos nossos rituais, a questão da nossa língua materna, a questão de aprender, né, ensinar, que nem eu ensino a meus filhos a cantar toré, a respeitar os mais velhos, vem do antepassado, a aprender a fazer artesanatos, e ao nosso ritual, né, como eu faço parte de duas etnias, né, eu sou Funiô, parte de mãe, Cariri Xocó, parte de pai, né, frequento 2 rituais, corrido, então, tudo que a gente aprende
né, que eu venho aprendendo com meus avós, ao longo do tempo, hoje eu estou repassando para meus filhos o que a gente tem que aprender e prestar atenção nos nossos antepassados e da nossa ancestralidade, né? E assim a gente vai se seguindo mais forte e vai repassando tudo aquilo que a gente vem vivendo ao passado, ao presente. Muito obrigado. Essa é a minha fala. O que vocês acham como é que tá os ensinamentos e o saber repassado ancestralmente em relação às plantas medicinais, companheiros? Vocês acham que a juventude indígena está acolhendo esse saber, essa ancestralidade dos remédios medicinal? Alguém pode responder? André, a Georgia levantou a mão e a Maria de Fátima. Pronto. Quem foi que levantou primeiro, hein? Georgia. Georgia. Pode falar, Georgia. Não, ela não levantou. Foi, Georgia. Bom, eu acho Sem que querer. nós, mulheres, mães, devemos criar nossos filhos com a educação mais, assim, ensinando, né, em casa, a fazer as coisas de casa. O homem a respeitar a mulher, que a gente está vendo hoje a violência contra a mulher é muito grande. A mulher aprender a respeitar o homem também. E a permanecer na nossa cultura, mas que nós mude esse ciclo, né? Porque o que a gente mais vê é isso. Aí, homem, não é, o lugar de homem não é na cozinha, né? Homem não tem que lavar roupa, a mulher que tem que cuidar da casa, a mulher que tem que cuidar de filhos. Então, eu acho que a gente tem que mudar um pouco, né? Esse ciclo que a gente vive até hoje, né? Muitas vezes eu mesmo escuto das pessoas falarem que a mulher tem que cuidar da casa, que é a mulher que tem que educar o filho. Que quem educa o filho é a mulher, não é o homem, porque o homem trabalha. E eu acho que tem que ser os dois, né? A partir do momento que tá os dois dentro de casa, tem a mulher que trabalha também, o homem trabalha também, mas que os dois têm o mesmo papel. Então, essa era a minha opinião. Pronto. Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim. Então, sobre o que a gente pode fazer hoje, né, para mudar esses ciclos. Eu vejo assim que a gente precisa ter, né, essa autonomia, né, dentro dos nossos lares. A gente precisa primeiro ver o que é que está acontecendo, ver como a gente pode, né, tá fazendo essa mudança dentro da nossa cultura, dentro da nossa casa, né, e aí incentivando as demais também, as demais jovens, né, por isso que quando a gente fez esse projeto, foi jovens acima de 18 anos, né, no intuito desse também, de fazer essa construção das mulheres das jovens, para que elas também se incentivem, para que elas também possam ter esse momento de troca, de partilha, né? Que é muito bom, é muito construtivo termos esses espaços. Que, de certa forma, a gente vai vendo que podemos sim melhorar, podemos sim fazer diferente no presente e também podemos também pensar no futuro. O que é que a gente pode estar fazendo para que possa melhorar, né, na questão dos direitos das mulheres indígenas? Como a gente pode estar fazendo essas divisões de atividades? Como é que eu posso também conversar com a minha mãe? Por mais que ela tenha sido criada do modo tradicional, como é que eu posso também conversar com ela, né? E fazer ela ter esse novo olhar, né, para essas situações. Então, esse é um projeto lindo. Eu sou encantada por esse projeto porque ele faz a gente ter esses momentos, esses encontros, que a gente faz essas reflexões, que a gente leva para as nossas comunidades, no Tempo Aldeia, e que a gente vai agregando mais ainda, né, nesse projeto, e é maravilhoso, assim. E eu estou amando também vocês interagindo aqui, colocando as opiniões de vocês, muito bom mesmo. Muito bom mesmo. Tem aqui uma fala aqui no chat que diz assim, antes,
os jovens e as crianças eram mais ativos, tinham vontade de aprender sobre a tradição. Hoje, devemos incentivar nas escolas, em casa, no dia a dia, para a tradição não morrer. Acho que seja a forma de criação dos filhos. Antes, era bem mais rígido esse negócio de geração, de mulher já crescer para isso e homem para aquilo, isso é verdade. É preciso entender que, na atualidade, algumas barreiras precisam ser quebradas, que não existe coisa específica para mulher e para homem. Aí outro diz assim, são repassados os ensinamentos, mas percebe a falta de interesse dos jovens. Aí tem uma questão que uma mulher, não sei se foi em Ceará, a gente estava chegando numa conclusão assim, num diálogo em relação à juventude. Será que a gente está dando espaço para a juventude? Eu acho que é uma pergunta que a comunidade, o aldeamento, as associações devem fazer. Será que a gente está dizendo que a juventude é muito cheia de energia, né? Nós já fomos jovens, minha gente. Vamos combinar que a gente sabe como é ser jovem. Tal hora a gente não tem muita noção assim, de onde vem as coisas, né? A gente chega, a comida está pronta. A gente chega em casa, a energia está lá paga. Né? Mas será que a gente está dando espaço para a juventude? Será que já teve uma assembleia só com a juventude? Na aldeia de vocês, onde vocês moram? Será que a comunidade, já nas suas reuniões de associação, nas suas assembleias, tem prioridade em convocar a juventude? Será que vocês já pararam para convocar a juventude numa assembleia e ouvir, ei, juventude, o que vocês estão fazendo aqui na comunidade? Às vezes tem um grupo de jovens que está com teatro, às vezes tem um grupo de jovens que, sei lá, que faz agroecologia, às vezes tem um grupo de jovens da dança. Será que tem um grupo de jovens que se destaca na escola? Será que a associação, a comunidade, já parou para dar espaço para a juventude? Será que existem cotas quando vão ser eleitas, não sei se no caso da aldeia de vocês, nos aldeamentos, se tem associação, e se tem chapas, né, para poder votar de composição de chapas, será que tem prioridade para a juventude? Né? Será que, né, nas gestões, de lideranças, é obrigatório incluir a juventude? E será que essa juventude é homem e mulher, ou é mais homem, né? Então, a gente tem que dar espaço para a juventude, para a militância, dentro da comunidade, e dar espaço para a juventude militar, né, trabalhar, fortalecer a ancestralidade, é confiar nessa juventude, confiar, envolver mesmo, envolver a juventude. Mas a juventude está em outro planeta, eles querem outras coisas, ou eles não querem mais nada, ou essa juventude só quer saber de dancinha, mas a gente tem que aproveitar a juventude, no que ela faz de melhor e mais bonito. Eu fui uma vez para uma reunião, era uma reunião lá na Tremembé, da Barra do Mundaú, na escola Brolhos da Terra. Era uma reunião, era um curso, porque lá a comunidade estava recebendo uma agrofloresta na escola. E a gente estava fazendo um curso lá. E tinha duas jovens que elas se destacavam tanto na comunicação. Essas meninas, elas tiravam ótimas fotos, elas faziam a cobertura do evento, que elas começaram a ser chamadas para a associação para poder fazer a comunicação da aldeia delas. Né? A Yasmin, que é linda, uma jovem linda, lá da Escola Brolhos da Terra, e outra companheira lá, amiga da Yasmin, é Eduarda. Então, as meninas você visse as fotos, gente, você olhava assim e dizia assim, menina, essa foto foi tirada com o melhor celular, e foi a melhor pessoa formada em jornalismo aqui que fez as fotos. Eram as meninas que estavam no ensino médio, e que tinham habilidade imensa para fotografar, e quem cobre os eventos na comunidade são elas. Então, será que a gente está olhando, ou a gente está só... Esses meninos só sabem estar nas fotos, fazendo selfie, postando história, todo tempo arrumada, e não sai do celular. Ou será que a gente pode incentivar? O que você faz aí? Você faz história? Pois vamos aproveitar o que a juventude sabe fazer.
Será que na escola tem um clube de jornalismo? Né? Tem uma escola de um aldeamento, por exemplo, que lá na escola a comunidade envolveram os jovens para ser o grupo de jornalismo da escola. Quando chegava visita na escola, o grupo ia fazer a entrevista, ia tirar foto das pessoas convidadas na escola. Então, a juventude estava dentro da escola como jornalistas da escola. Então, assim, a questão das sementes crioulas. Será que está sendo passado para a ancestralidade da juventude o conhecimento sobre as sementes? Ah, mas a juventude só quer saber do celular. A gente tem que inventar uma estratégia. Se é no celular, então como é que a gente vai com a juventude lá fazer um curso de fotografia de planta, para a juventude identificar o nome das plantas, fazer um curso de formação sobre receita de planta medicinal com a juventude. As mulheres insistem em convocar os homens jovens e as meninas jovens para fazer um curso de medicina tradicional na comunidade, né? Então, como é que a gente envolve a juventude a partir da ancestralidade, mas tratando a ancestralidade como um elemento fundamental para a vida? Eu gosto muito de dizer, eu acho que alguém levantou a mão, eu vou abrir agora. Eu gosto muito de dizer que a solução para o futuro está no passado. Quem foi que levantou a mão? Ninguém? Todo mundo em silêncio, o que houve? Foi a Joci. Pode falar, Joci. Pronto, tá resolvendo aqui uma coisa. Então, né, eu tive também essas pautas, né, sobre a questão de juventude, né, de como a gente pode estar ingressando essa juventude na questão cultural e de tradições que temos nas nossas comunidades. E eu vi ideias assim que as comunicadoras, né, que eu faço parte também de uma comunicação do Mocoíba, que elas também servem de incentivo, né, as suas comunidades criarem um meio de comunicação, para gravar um vídeo, um ancião contando a história, para registrar fotos de algumas atividades artesanais, né, e isso vai trazendo, vai gerando interesse para a juventude também, né. Então, essas formas da gente lidar também com a tecnologia, vai fazendo com que elas criem interesse também de estar ali presente na atividade, né, e estar também fazendo esse aproveitamento junto com os anciãos da comunidade, da aldeia. E isso é muito bom. E esse projeto também, ele fortalece essas jovens mulheres, né? Para que elas também tenham uma base de encorajamento para ir adiante daquilo que elas se buscam profissionalmente, incentivando nos estudos, da questão do autocuidado, que muitas recebem preconceito por conta da sua fisionomia, por conta do cabelo diferente, que é cacheado, o meu é liso, por conta dos olhos puxados, que a gente é muito comparado com os chineses, os japoneses. Não, a gente não é eles, né? A gente é indígena, né? Então, quando a gente está nesse processo de juventude também, a gente passa por muito preconceito. E, às vezes, a gente acaba ficando ali um pouco desanimada, né? Com a nossa aparência. Aí vem a questão psicológica, né? A saúde mental é afetada. Então, esse espaço também que a gente abre aqui, traz essas reflexões, né? E a gente pode estar utilizando também o Tempo Aldeia, que a gente faz dentro das comunidades. Ah, vamos convidar fulana, ela tem tal idade, tal, ela pode estar participando, né? Então, esses momentos é muito riquíssimos, mulheres, que a gente faz essa construção, a gente se fortalece espiritualmente, a gente cria essa conexão, cria novas amizades, faz vários debates no momento ali que está realizando, né? E vai se fortalecendo, né? E vai construindo aí essa nova rede, né? Do projeto das mulheres com o Yancrudi. Isso é maravilhoso. A gente incentivar também, trazer essa juventude, né? Para mais perto da nossa cultura, para mais perto das nossas tradições, gerando esse interesse, incentivando, né? E não julgando, mas incentivando. Olha, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo.
venha para o Tempo Aldeia, que a gente vai conversar sobre isso. E é muito bom, viu? Bom, eu vou conversar um pouquinho com vocês agora sobre a política de cuidados. Eu vou partilhar aqui uma apresentação breve, bem breve. Pronto, vocês estão vendo, né? Pode dizer um sim, se estão vendo direitinho. Sim, tô conseguindo Sim? ver direitinho. Pronto. Sim. Bom, então, eu vou falar um pouco da política nacional de cuidados, porque assim, as mulheres, elas têm um papel fundamental como guardiãs dos saberes ancestrais, como a gente falou aqui. As mulheres também têm um papel fundamental na produção de alimentos saudáveis, né, na produção dos quintais, produzindo agroecologia, criando suas galinhas, produzindo seu cheiro verde, suas plantas medicinais. Isso também mantém o equilíbrio ecológico nos territórios, porque à medida que tem planta no quintal, e tem vários tipos de planta, e tem vários tipos de planta da caatinga, isso mantém um equilíbrio local. Então, as mulheres guardam saber ancestral, produzem alimento, mantém equilíbrio agroecológico nos territórios, cuida do trabalho produtivo, cuida do trabalho reprodutivo, né? Então, essa atuação de fazer muitas coisas, que vai desde cultivar a terra, até cuidar da família, até trabalhar para a comunidade, ela forma, assim, uma rede que sustenta a vida na sociedade, e que é invisível aos olhos das pessoas. E aí, geralmente, as mulheres, elas têm uma carga de trabalho, nós mulheres temos uma carga de trabalho muito grande. A carga de trabalho em casa, que é o dia todinho, acaba o dia, minha gente, você sabe disso, a gente sabe disso. Acaba o dia e a gente não dá fim no trabalho de uma casa. Acaba o dia e a gente não dá fim do trabalho de um quintal. Acaba o dia e a gente não dá fim das coisas que a gente tinha para fazer. Então, como a gente é muito sobrecarregada, surge uma política que chama Política Nacional de Cuidados, que ela surge como um instrumento para reconhecer que as mulheres trabalham, reconhecer que não é ajuda, reconhecer que as mulheres trabalham muito, valorizar esse trabalho, dizer assim, ó, o trabalho que as mulheres fazem é um trabalho que sustenta a economia no mundo. O trabalho que as mulheres fazem é um trabalho que sustenta a economia e a ecologia no planeta. Se tem biodiversidade no planeta, é porque existe gente que mora na floresta e que cuida dessa floresta. Mas a política de cuidados também diz que essa responsabilidade não é só das mulheres. Então, a política de cuidado, ela surge para dizer assim, que a gente não pode achar que não poder trabalhar fora, ou não poder sair de casa para fazer alguma coisa, porque tem que cuidar dos filhos, é só uma responsabilidade da gente, é também responsabilidade do Estado. Ai, expôs aqui o negócio. É também de responsabilidade do Estado. Então, a Política Nacional de Cuidados, ela surge para poder redistribuir essa responsabilidade, que foi só atribuída às mulheres. Vou dar um exemplo. Vou partilhar aqui para dar um exemplo. Quando vocês, que estão aqui, as 70, agora já tem 75 mulheres, quando vocês, as 75 mulheres que estão aqui, forem para o encontro presencial, e quiserem levar suas crianças, pode. Todo mundo sabe que pode levar. Lá no projeto Cunha-Crodi, toda atividade presencial que tiver, vai ter uma pessoa lá da aldeia que vai ser realizado o encontro,
que vai estar cuidando das crianças, para vocês participarem da formação. Ou seja, nenhuma mulher pode dizer assim, eu não fui para o encontro presencial do Cunha Procurodi porque eu não tinha com quem deixar meus filhos, e nem minhas filhas. Porque é obrigatório que, quando vocês saem de casa para passar 2 dias no encontro do Cunha Procurodi, tem alguém lá. Essa pessoa, essa mulher, vai ser paga, né? Chama recreação infantil, ou ciranda infantil, que ela vai ser paga para poder ficar lá com as crianças, brincando com as crianças, com aquelas brincadeiras que se aprende brincando, né? Uma brincadeira em forma de aprendizado, para que vocês fiquem lá assistindo a formação, participando da formação, e as crianças estejam bem do lado de lá com alguém que esteja cuidando das crianças. Isso é uma política de cuidados. Então, o projeto que é financiado, o projeto Cunha Procurodi é financiado pelo Ministério das Mulheres. Então, quando a gente escreve o projeto, a gente diz lá que as mulheres que vão estar participando da formação vão poder ter as suas crianças seguras com ela lá na formação. Então, vocês, companheiros, na próxima formação, vão levar as crianças também, as crianças aprenderem, sair de casa para o movimento. Isso também é aprendizado, e elas também aprendem sabendo que é importante estar na luta, ir para o movimento, correr atrás, estudar, né? Então, isso é uma política de cuidados. Ter parquinho, ter creches, ter posto de saúde, ter hospital, ter escola que garanta que, quando a mulher estiver trabalhando, as crianças estejam seguras, chama política de cuidados. Isso é um exemplo de política de cuidados, certo? Paralelo a isso, além da política governamental de cuidados, é importante que as mulheres tenham a consciência de que precisam se cuidar. E para poder se cuidar, tem que parar. Para poder se cuidar, a saúde mental tem que estar boa. A gente tem que estar com a saúde mental no lugar, né? Tem que estar bem, para a gente poder não ficar adoecida, e mulheres adoecidas são mulheres fora do movimento. E a gente doente, a gente também não tem condição de trabalhar, não, também, sabe, minha gente? Então, a política de cuidados, ela reconhece que as mulheres precisam de política pública para que elas não tenham uma sobrecarga de trabalho. E ao reivindicar a política de cuidados, a gente está reivindicando a saúde também para a gente. Então, nos movimentos, nos projetos, se vocês elaborarem projeto, estiver concorrendo a projeto, alguma instituição for aí na comunidade, no aldeamento, na região, elaborar projetos, exijam, né, que os projetos tenham oportunizem que tenham mulheres, que tenham pessoas que cuidem também das crianças. Olha, eu vou fazer aqui mais uma perguntinha para vocês. Deixa eu ler, porque eu estou achando vocês muito caladas. Vou fazer aqui uma pergunta. Se a gente pudesse criar novas regras para a divisão do trabalho e poder trabalhar mais, para ter mais renda, o que a gente faria? Que regras eram essas? Se a gente pudesse criar novas regras para dividir o trabalho doméstico em casa e as mulheres terem mais tempo, que tipo de regras seriam essas? O que vocês acham? Se eu fosse poder criar uma regra para todo mundo, uma das minhas regras era quem suja, lava. Sujou o prato, lavou o prato. E se a gente pudesse criar mais regras, assim, para poder dividir o trabalho, hein? O que a gente ia criar? Joci? Eu acho que a gente pode criar as regras básicas, né? E essenciais, que é sujar, lavou. A regra também de arrumar o quarto, né? Ah, o quarto tá fulano, arruma sua cama, tal. Em questão de dobrar as roupas também, né? Não deixar somente para uma pessoa, porque a roupa não é só de uma pessoa, é de todo mundo ali.
Então, dobra ali suas roupas, guarde. Então, são essas regrinhas básicas que a gente pode estar fazendo, né? Fulano passa pano. Ah, então fulano varre a casa, né? São regras assim que todo mundo está fazendo uso da casa ali e pode estar colaborando, né? Porque não é ajudando, é colaborando a manter o ambiente limpo. Deixa eu ver se alguém escreveu aqui no chat. Tem regras e ajuda em tudo. Aqui na minha aldeia, a gente tem um grupo de jovens que se chama Mojica. Ai, que legal! São poucos que participam, mas é muito bom quando a gente tem nossos encontros para debatermos assuntos na comunidade, como festa tradicional, reuniões e entre outros. Muito bacana. Só me lembro no tempo aldeia. Será que esses jovens podem fazer um trabalho aí com o jovem no tempo aldeia, minha gente? Então, é isso, assim, em relação à política de cuidados, acho que é importante a gente olhar para o cuidar do cuidador. Quem cuida também precisa ser cuidado, né? Também em relação à produção de alimentos, em relação à renda, né? É importante que a gente possa ter esse tempo para poder se dedicar à agroecologia, à produção de alimentos, à economia. Tem uma experiência econômica das mulheres que chama caderneta agroecológica, que eu não sei se vocês conhecem, mas é muito prático mesmo. Independente que tenha a caderneta ou não, mas as mulheres, elas começaram a anotar tudo o que elas consomem, o que elas doam, trocam e vendem de alimento. Por exemplo, eu tenho uma graviola. Eu não vendo a graviola, mas eu consumi a graviola. Eu anotei lá, uma graviola. Se eu fosse vender, sei lá, era R$10. Eu doei 1 quilo de tomate cereja. Se eu fosse vender, era tantos reais. Então, as mulheres começaram a anotar a produção. O que elas comem, o que elas trocam, o que elas doam e o que elas consomem. E anotando essa produção, quando foi no final do mês, as mulheres começaram a ver que elas tinham uma renda, em algumas vezes, maior do que a dos seus companheiros. Porque, olha, se a gente for comprar ovo, se a gente for comprar galinha, se a gente for comprar tomate, se a gente fosse comprar tudo que a gente tira do quintal, que fosse comprar no supermercado, tinham mulheres que diziam assim, André, dá R$400, dá R$500, e eu tiro tudo aqui do meu quintal. Então, as mulheres começaram a anotar tudo que elas consumiam, tudo que elas vendiam, tudo que elas trocavam e davam, agregando valor a isso, e viram que a renda é muito grande. Ou seja, o nosso trabalho produtivo no quintal também gera renda, e às vezes muita renda. Só pelo simples fato de você não ter que comprar no mercantil e tirar do seu próprio quintal um alimento saudável, isso também gera renda. E é um trabalho invisível. E é importante que as mulheres que queiram aumentar a renda, que queiram vender na sua feira, que queiram melhorar o quintal, tenham tempo para isso. E dentro da política de cuidados, é importante que as mulheres tenham espaço para isso. Seja com creche, seja com mais escola, seja com a recreação infantil no seu projeto, ou seja, dentro dessas infinitas possibilidades, é importante que as mulheres tenham espaço para que elas possam trabalhar e para que elas possam estudar, ou para que elas possam participar de projetos de ação e viajar tranquila, segura, em paz, entendendo que tem quem fique com seus filhos, que cuide dos seus filhos. Bom, essa é uma relação da política de cuidados. E agora, bom, eu queria saber de vocês, deixar aberto, aqui, deixa eu ver, aqui tem, aqui é para preencher a lista de presença. Gente, todo mundo já preencheu a lista de presença, tem 73 mulheres aqui na sala. Eu vou passar agora, André. Pronto, então, agora a Adélia está passando a lista de presença, todo mundo puder assinar, preencher, é importante registrar a presença no projeto, é importante também que vocês possam estar participando das atividades do projeto, porque garante com que outros projetos, outras políticas, né, apareçam, que outras mulheres possam ter oportunidade. Antes de ontem, quarta-feira, eu estava numa farinhada aqui no Ceará,
numa aldeia chamada Tremembé de Queimada. E as mulheres conhecem vocês, do Cunha Crodi. Não participam do projeto, elas estavam me perguntando como é que fazia para participar do Cunha Crodi. Muitas mulheres querendo participar. E aí, por isso que fica o convite, minha gente, que no próximo encontro presencial a gente possa se ver. No próximo encontro presencial, a gente vai tratar do tema da agroecologia. Então, que é a produção nos quintais. Provavelmente a gente pode levar a caderneta agroecológica para vocês conhecerem, se quiserem aprender a usar a caderneta agroecológica, como é que preenche, como é que eu sistematizo a minha produção para no final do mês saber quanto é no mês que eu tiro, mesmo que eu não venda, mas quanto é que a gente consome, né? O intercâmbio, então, provavelmente no presencial, no encontro de agroecologia, é muito importante que tenha um intercâmbio de um quintal, então vocês talvez possam viver essa oportunidade. O fato é que a gente espera que todas vocês participem do próximo módulo presencial. E aí, no próximo módulo presencial, eu acho que já tem todos os 3 cadernos, né, Jocito? Você sabe dizer? Eu acho que sim, né? Porque agora, no próximo mês, vai ter o virtual, que é o de economia, e no quarto, que é o de agroecologia, aí vocês concluem as Isso. 4 formações, né? Na Vai ter verdade, do a ideia é primeiro. levar os 4 cadernos já, para quem não recebeu os 2 primeiros, né? E agora também vai ser o do terceiro e o quarto. Certo. Então, a gente espera que vocês possam estar presentes. Todas as mulheres que estão aqui, que não foram para os encontros presenciais, que possam ir para os encontros presenciais, que leve seus filhos, leve suas filhas, não puder deixar com ninguém, vai ter espaço lá para estar com as mulheres. A gente tem, além do projeto Cunha Crodi lá, tem encontro com outras mulheres de outras etnias, né, com outras ancestralidades, então, de certa forma, é um intercâmbio também entre outras companheiras, né, e é uma oportunidade para a gente se ver também e poder deixar, reafirmar cada vez mais, né, que como o projeto Cunha Crodi é importante e quantas mulheres ainda não têm a oportunidade de estar, né, no projeto Cunha Crodi. Imagina, são 480 mulheres. Quantas mulheres indígenas existem, né, que ainda estão fora desse espaço? Olha, assim, eu acho que eu queria saber de vocês, se vocês têm alguma inscrição para falar um pouco ainda mais sobre o gênero, sobre o trabalho produtivo, sobre o trabalho reprodutivo. Queria saber das companheiras se tem alguma dúvida, se vocês querem fazer comentários, perguntar, acrescentar, perguntar coisas que eu não falei aqui nesse dia de hoje. Queria que vocês se inscrevessem caso tenha algum comentário ou queiram fazer alguma observação em relação ao que a gente conversou aqui, antes da gente passar para o processo de avaliação da oficina. Queria saber o que vocês... Alguém levantou a mão, Will World Brasil. Will World Brasil levantou a mão, a Adélia levantou a mão. Diga, Adélia. Oi, gente, então todo esse material, ele também vai ser colocado no Drive, tá certo? A gente vai compartilhar lá nos grupos para vocês. A gente já tinha compartilhado o material do módulo 1, mas a gente vai compartilhar de novo. O do módulo 2 também, esse caderninho que a Andrea mostrou no começo da aula, em PDF, né? Mas como ela já falou, a ideia depois é que quem ainda não recebeu o caderno físico, a gente também vai disponibilizar. E aí vou disponibilizar também os slides que a Andrea começou a apresentar aqui, né? Também como uma fonte de pesquisa e referência para vocês, tá certo? E, no mais, agradecer a presença de todo mundo, dizer que é muito importante que, a partir de agora, vocês também façam o Tempo Aldeia, né? Reúnam as mulheres, conversem sobre essa temática, registrem, e aí nos envie para a gente também ir acompanhando o desenvolvimento de vocês nesse processo do projeto, tá bom? Então, é isso. Obrigada. Fazer uma pergunta aqui a vocês. Todo mundo que participou do Tempo Aldeia, já fez Tempo Aldeia, sabe o que é Tempo Aldeia? Alguém quer falar um pouquinho do que fez no Tempo Aldeia, para quem fez? Uma vez uma indígena disse assim, bom, o Tempo Aldeia, a gente faz muito Tempo Aldeia, né? Quem participa de reunião, fala sobre o projeto Cunha Crodi. Alguma de vocês quer relatar alguma experiência do Tempo Aldeia?
Vocês sabem o que é Tempo Aldeia? Todo mundo está ciente do que é Tempo Aldeia, né? Eu ainda não. Quem é que pode explicar? Josi, pode explicar o que é Tempo Aldeia para as companheiras? Posso sim. Então, gente, o nosso Tempo Aldeia é onde a gente vai convidar pessoas jovens acima dos 18 anos e mulheres das nossas comunidades para fazer uma roda de conversa sobre os temas que a gente está trabalhando, né? Por exemplo, do módulo 1 a gente trabalhou sobre corpo e território, né? Então a gente vai fazer um tempo aldeia relacionado a esse tema, né? E aí vocês podem ver se vai fazer alguma dinâmica que seja interessante. E aí vocês vão estar livres, né, para escolher o espaço onde vai ser realizado e também de como vai ser realizado, né? E claro, a Josi está à disposição também para ajudar, né, na questão de criação de convites, na criação de artes, de cards, eu estou aqui à disposição, e também para tirar dúvidas, né? Se vocês tiverem, eu estou aqui à disposição, tá bom? E agora, no módulo 2 que a gente teve aqui no virtual, também vai ser o mesmo processo. A gente vai trabalhar esses materiais que vão estar disponíveis para a gente no offline, e aí a gente vai realizar esse tempo aldeia, viu? E uma observação, o tempo aldeia pode convidar homens? Claro que pode. Pode convidar jovens meninos? Pode sim, é importante, né? A gente está trabalhando nisso, para que a gente mude essa visão machista, né, da sociedade e que a gente possa ter mais equidade aí dentro das nossas comunidades também. Viu? Beleza. Tem alguém que não está conseguindo assinar a lista de presença. A Fabiana está dizendo que na prática dela tinham muitas crianças, então você deve ter feito o Tempo Aldeia, né? Que tinha muitas crianças. Gente, tem tantos relatos de Tempo Aldeia, tipo, tem uma companheira lá de Pernambuco que ela está fazendo um curso de agroecologia. Aí ela convidou as outras mulheres, companheiras, para ir lá no lugar onde ela faz o curso e falar do Cunha Crodi. Outras fizeram uma roda de conversa com as mulheres no quintal. Outras participaram de alguma atividade que não era nem do Cunha Crodi e foram apresentar que faziam parte, que era do Cunha Crodi. Então, o Tempo Aldeia são atividades diversas que vocês podem fazer, de forma que possam falar de assuntos que estão ligados ao Cunha Crodi, assim como a Josi falou, ao corpo território, gênero, a divisão do trabalho, de repente, a passar aí o vídeo da Rosa, que está no YouTube, viu, gente? O vídeo da Rosa é só colocar campanha pela divisão justa do trabalho, tem gente que não está conseguindo assinar a lista. Já tem outra companheira que está dizendo que não está conseguindo. E a Railda levantou a mão. Pode falar, Railda, companheira. Tá fechado teu microfone, Railda. Teve lanches nutritivos aí no Cunha Crodi também, O no teu Tempo microfone Aldeia. tá com problema, Railda. Não estamos te escutando. Deve estar desligado, não, Railda, seu microfone. A Railda deve estar organizando aí o microfone, de repente, sair e entrar, Railda, dá certo. Não, gente, é que eu Opa, deu estava certo. sem o fone correto. Falando assim, desses registros, da importância, para dizer que eu tentei agora e consegui, né, preencher a lista de presença, sem problemas, mas tem gente que está tendo problema, e a importância da gente registrar, não é, a nossa participação nessa aula, e em todas as atividades do Cunha Crodi, porque
claro, é muito bom, é muito prazeroso, tanto os encontros presenciais, principalmente os encontros presenciais, a meu ver, né? Mas, assim, é bom esse encontro, mas é também uma formação. E nós, né, as participantes vão ser certificadas. Então, não esqueçam de deixar esse registro. E também aqui fazer uma um lembrete, né, em cima da fala de Andréa, de que outras pessoas de outros lugares desejam participar do Cunha Crodi. Então, a gente teve, sim, uma demanda grande de várias etnias, de vários estados, de pessoas querendo participar desse projeto. Por isso que a gente diz assim, não percam essa oportunidade. O tempo voa, a gente já está com 1 ano de curso, brincando. Essa é uma formação de 18 meses, certamente vai ter algum prazo aí, vamos dilatar, né, esperamos, e é preciso que a gente, então, mostre em números, em evidências, vai para Brasília, vai para a Marcha das Mulheres, vai para né, a conferência, levem a sua camiseta, mostrem que fazem parte do Cunha Crodi, né, e vamos trazer essa presença, vamos ser vistas, dizer assim, o Ministério das Mulheres, Ministério dos Povos Indígenas, vale a pena, sim, investir, né, em projeto de mulheres na Caatinga, né? Vamos dar visibilidade, porque só nós podemos nos apresentar, né? Não vamos deixar que outras falem pela gente, então, vamos lá, vamos levantar essa bandeira, leve sua camiseta e registre a sua participação, se faça presente, né, nesses encontros, e vamos marcar a diferença. De que forma a gente pode estar fazendo junto? A gente pode fazer melhor, a gente pode fazer mais. Então, vamos fazer. A hora é agora. É isso. Que maravilha, Railda. Railda lembrou bem agora essa questão de estar participando e fazendo parte. O Cunha Crodi, ele tem um propósito, que é fundar uma rede, né? Rede de mulheres, Cunha Crodi, Sementes da Caatinga. E aí, gente, lembrar, assim, que a gente vive, não é à toa pensar numa rede de mulheres da Caatinga. A gente tem um bioma único no planeta, que é o bioma Caatinga. A gente vive num clima semiárido, mas para além do clima, a gente vive no semiárido, é uma identidade. Então, a gente está num lugar em que só existe esse lugar no mundo. Você imagina você só ter uma floresta tropical seca, que é a Caatinga, única no mundo? Única no mundo. Tem espécies de passarinho que só tem aqui. Tem espécies de plantas que só tem aqui. E tem gente, tem mulher que só tem aqui. Então, por isso que as mulheres organizadas em rede, em 4 estados, que são as mulheres do Cunha Crodi, só tem aqui, né? E o Krenak diz isso, assim, que as mulheres, que o povo indígena é aquele povo que está pregado na terra, que ama a terra, que quer estar na terra e que não quer se despregar dela, de cuidar, de proteger. Então, a rede de mulheres, Sementes da Caatinga, do projeto Cunha Crodi, que no final vocês vão estar se organizando em rede, é uma rede de mulheres indígenas do sertão, que se fortaleceram juntas no projeto Cunha Crodi, passaram por formações juntas, se encontraram juntas, tiveram 2 anos discutindo, preservando, se atualizando e se organizando em rede. Então, isso não tem outro canto, né? Uma rede de mulheres que se reúne para fortalecer o bioma Caatinga a partir do saber ancestral de mulheres e jovens. Então, isso é uma política de cuidados, né? E para além de ser uma política de cuidados, é uma ação de cuidado pessoal, né? Porque cada mulher é única no mundo e cada mulher é muito importante. Estão perguntando aqui se quem não recebeu a blusa vai receber. Para poder receber a blusa, tem que... A aula é excelente, muito obrigada. Para poder receber a blusa e o caderninho e a gente se ver, vocês têm que ver a gente, minha gente, e a gente vê vocês. Tem que participar dos encontros presenciais,
Vão nos encontros que aí recebe a blusa. Como é que é, Joci? Como é que é para as mulheres que ainda não têm a blusa? Enquanto eu pego aqui um vídeo, quero fazer uma breve avaliação e eu quero passar um vídeo curto para mostrar para as mulheres. Enquanto isso, você pode dizer para elas como é que recebe a blusa, quem ainda não recebeu, e tem uma mulher que queria, era outra. Diga aí. Guerreiras, para receber o kit, vocês têm que participar do presencial. Vamos aí se organizar, vamos aí se programar, né, para deixar essa data específica para você estar junto com a gente, viu? E precisamos também, quando recebe o kit, precisamos da assinatura, viu? Então, para receber, vocês precisam estar se organizando para o encontro presencial. E o nosso está quase perto, viu? Josi, e lembrar aqui, complementando essa fala de Josi, né, na Bahia, a gente tem essa possibilidade ainda. Nos outros estados, né, a gente já teve o segundo encontro presencial. Então, quem não participou de um encontro presencial, não esteve no ATL, na Bahia, esse próximo encontro, não é, ele vai ser, não é, duas formações juntas, como a Andrea já disse, então é um momento muito, muito, muito especial, né, e esse momento, sim, quem não recebeu a sua camiseta, o seu kit, vai ter acesso. A gente também, Josi, está fazendo esse levantamento, não é, de substituir, tem algumas etnias que terão vagas diante das desistências que já tiveram daquela etnia, então a gente vai estar aí com mais possibilidade de trazer, não é, mais uma companheira, segurar pela mão, dizer assim, está com vontade? Vamos, esse projeto é para as mulheres fortes e as que querem estar juntas e avante. Então, é isso aí. Bom, aí eu queria que vocês me falassem, assim, aí no chat, ou se inscrevessem, para dizer o que acharam do tema, o que acharam desse tempinho que a gente tirou de 2 às 5, o que acharam da formação virtual. Conte aí para a gente o que vocês acharam, minha gente. Quem quiser se inscrever, se acha que o tema foi bom, o que faltou, ou o que não pode faltar no próximo encontro. Como é que vocês avaliam? Se vocês acham importante ter esse momento para as mulheres que perderam a formação, eu acho particularmente muito respeitoso. Eu aqui já estou fazendo avaliação, né? Mas é porque eu nunca vi poucos projetos, poucas ações que deram essa oportunidade. Quem perder, né, poder ter uma oportunidade de virtualmente participar. Vamos ver aqui. Ó, Geisiane levantou a mão. Pode falar, Geisiane, fica à vontade, meu querido. Geisiane está inscrita? Guerreiro, Boa tarde. Eu achei uma oportunidade excelente, porque eu não pude participar das outras aulas por conta que o meu era no horário do meu curso. E aí eu ficava ausente. E eu estou morando numa república também, o tempo é corrido. Temos outras demandas, e como aqui não é uma república comum, a gente trabalha muito a agroecologia, eu achei bem interessante o tema do próximo módulo. Massa, pois o próximo módulo seria, inclusive, convidar isso para você ir presencial, porque o presencial vai ter muita agroecologia, muita mesmo. Sim, Inclusive com a certeza, cartilha. e vai agregar muito valor, né? Ó, vamos ver aqui o chat. Foi maravilhoso. Excelente, foi importante que não pôde estar presente no presencial, e você é maravilhosa, muito obrigada, minha gente. Olha, eu estou tão comportado nessa aula virtual, porque vocês não me conhecem, eu faço tanta marmota, minha mãe disse que eu sou marmoteira. É porque a gente fica assim na virtualidade, né, um pouco por trás das câmeras, a gente fica com vergonha, mas a presencial ainda é melhor. Aula riquíssima, como sempre, atingiu o objetivo, quem não participa vai estar perdendo.
Então, se vocês quiserem, aí deixa eu ver aqui mais, é importante sim para quem perder, porque eu não fui no encontro presencial por motivo de saúde, muito bem. Então, se organizem aí na saúde, né? Organize suas coisas também, quiser ir para o encontro comercializar, sempre tem um espaço lá, vocês prepararem os produtos, né, para venda, então também tem um espaço de comercialização. Aí aqui diz que gostou bastante do encontro, o tema foi ótimo, as explicações de fácil entendimento, que gostou muito. Gostou, porque passa a realidade de muitas mulheres que não têm ajuda em casa, né? Nunca é tarde para nossas mudanças, aula espetacular, tudo maravilhoso, arrasou. Muito bom, gente, muito obrigada. Gratidão mesmo a vocês. Eu queria passar um vídeo, faltam 10 minutinhos para a gente encerrar. Eu queria passar um vídeo bem curto, mas é uma mensagem que eu acho muito importante para a gente terminar essa tarde de hoje com essa mensagem do Krenak. Vou passar aqui, vou compartilhar e vocês me dizem se estão ouvindo, tá? Espera aí que é um minutinho. Não saiam ainda, vamos esperar aqui o vídeo, que está lindo. Deixa eu ver se eu consigo. Eu vou botar aqui o som para ver se vocês escutam, tá? É um abuso do que chama. Vocês escutam? Sim, né? Então, vou voltar só um bocadinho. Pronto. Vamos lá. É um abuso do que chamam de razão. Enquanto a humanidade está se distanciando do seu lugar, um monte de corporações espertalhonas vai tomando conta da Terra. Nós, a humanidade, vamos viver em ambientes artificiais, produzidos pelas mesmas corporações que devoram florestas, montanhas e rios. Eles inventam kits super interessantes para nos manter nesse local, alienados de tudo, e se possível tomando muito remédio, porque afinal é preciso fazer alguma coisa com o que sobra do lixo que produzem. E eles vão fazer remédio e um monte de parafernália para nos manter entretidos. Para que não fiquem pensando que eu estou inventando mais um mito, o do monstro corporativo, ele tem nome, endereço e até conta bancária. E que conta? São os donos da grana do planeta e ganham mais a cada minuto, espalhando shoppings pelo mundo. Espalham quase que o mesmo modelo de progresso que somos incentivados a entender como bem-estar no mundo todo. Enquanto isso, a humanidade vai sendo descolada de uma maneira tão absoluta desse organismo que é a Terra. Os únicos núcleos que ainda consideram que precisam ficar agarrados nessa Terra são aqueles que ficaram meio esquecidos pelas bordas do planeta, nas margens dos rios, nas beiras dos oceanos, na África, na Ásia, na América Latina. São caiçaras, índios, quilombolas, aborígenes, a sub-humanidade. Uma gente que fica agarrada na terra. Parece que eles querem comer terra, mamar na terra. A organicidade dessa gente é uma coisa que incomoda. Tanto que as corporações têm criado cada vez mais mecanismos para separar esses filhotes da terra de sua mãe. É melhor colocar um trator, um extrator na terra. Gente não, gente é uma confusão. A ideia de nós, os humanos, nos descolarmos da terra, vivendo uma abstração civilizatória, é absurda. Ela suprime a diversidade, nega a pluralidade das formas de vida, de existência e de hábitos.
Oferece o mesmo cardápio, o mesmo figurino e, se possível, a mesma língua para todo mundo. É tão bonito, né, o que o Krenak fala. E assim, minha gente, ele diz que a organicidade é uma coisa que incomoda. A organização das mulheres é uma coisa que incomoda o capitalismo. Então, para esse povo que está aí, que não quer ver as mulheres bem, que quer destruir a democracia no nosso país, a gente está vendo aí como a gente está conseguindo vencer, né, para ser uma nação soberana, que tenha respeito, que não venha ninguém lá de fora meter o bedelho aqui dentro, como o Trump quer fazer. Então, nós temos um exemplo lindo, que é o exemplo de um povo que vive grudado na terra, que cuida da terra, que ama a terra. E vocês, mulheres, são muito importantes, porque vocês sabem disso mais do que ninguém. Então, vocês sabem que essa organização incomoda, então é importante estar junto no projeto Cunha Crodi, vocês que não se descolam da terra, que é importante se ver. Por isso que a gente faz tanta questão que vocês estejam juntas, que quando tiver presencial vocês se vejam, porque é importante as mulheres se ver enquanto mulheres, ver que os problemas, os avanços de um é que nem o da outra também. Então, a gente não está só, não, a gente não anda só. E o projeto Cunha Crodi, quando fica chamando vocês para estar junto no presencial, é isso, para a gente poder caminhar juntas e poder se ver, e poder se articular, e se articular nessa ancestralidade. Às vezes, o depoimento de uma mulher lá no presencial, dizendo, falando como é que que ela passa o saber dela para um filho, para uma filha, né? Vocês que estiveram lá, nós que estivemos lá, né, Joci, Rainho da Adélia, é tão importante estar num presencial, e muitas vezes as mulheres têm uma prática, têm uma experiência que a gente ainda não ouviu, e que é muito importante para a gente, para a aldeia, para a comunidade, para a nossa casa, nossa vida, para o quintal, para a agroecologia, para a violência, né, superar a violência doméstica. Então, o exemplo de uma pode ser aquele exemplo, aquela experiência que a gente sempre esteve buscando, e por não estar no encontro, né, não teve a oportunidade de ouvir aquela companheira. São muito bons os encontros, e fica o convite para o próximo módulo, vocês estarem virtual, como as meninas disseram, é dia 19 e 20, eu acho, né, de agosto, vai ter um encontro virtual, e depois o presencial, e a gente espera ver todo mundo lá, todas as mulheres lá. Será que a gente podia abrir a câmera para fazer uma foto, hein, gente? Todo mundo assim, se espalhar assim. Será que a gente consegue? E quem não conseguir, que a gente possa, quem puder abrir a câmera e a gente poder fazer a foto. Eita, que apareceu, foi muita janela. Quem puder abrir, abra, quem não puder, não tem problema nenhum, que o importante é que nós, mulheres, possamos fazer o que a gente quiser fazer. Bora lá, quem é que faz aí nossa foto? Vou fazer por aqui também. Posso tirar aqui. Oi, Adélia. Vamos lá, vou tirar aqui de novo. Sim. Pronto, deu certo. Beleza, mulherada. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pela Obrigada pela participação de presença. todas. Tchau, bom sábado, bom domingo, amanhã, bom descanso. Todo mundo descansando, hein? Todo mundo no descanso amanhã, que é para segunda-feira, tá no gás. E comemorando esse encontro né, de etnias de 4 estados brasileiros aqui presentes. Isso Maravilha. não é pouco. Não é pouco, não é pouco. Conseguimos. Bom final de semana. Tchau, Tchau, gente. minha gente. Bom fim de semana. Tchau, tchau. Final de semana pra vocês também. Tchau. Olha aqui a gravação. Tchau, gente. Tchau, tchau, tchau.